E mudando de assunto também, falando ainda de alimentação, mas pensando alternativas, para muitas pessoas, esse comecinho de semana é marcado pelo movimento Segunda Sem Carne. Já ouviu falar? Conhece? É uma campanha para estimular a conscientização dos impactos do uso e do consumo de produtos de origem animal. Assim como em todas as refeições, numa dieta vegetariana, por exemplo, existem benefícios e riscos. Além de boas dicas para quem quer fazer uma tentativa sobre esse assunto, eu converso com o Takeo Kimoto, que é nutricionista esportivo. Bom dia, Takeo. Prazer ter você aqui hoje. Bom dia, Lucas. Bom dia. Quando a gente fala de substitutos bons e substitutos ruins da carne vermelha, por exemplo, o que a gente pode citar? Esse é um cuidado que realmente as pessoas elas têm que ter, porque a gente vê muitas informações equivocadas nas redes sociais, na internet, né? Então as pessoas elas tiram a carne vermelha e acabam fazendo trocas que não são muito inteligentes e não são muito adequadas nutricionalmente. Mas quando eu vou deixar de comer carne vermelha, eu tenho boas fontes de proteína vegetal que a gente pode substituir, né? Então a gente teria aí as leguminosas, que seria feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Também teríamos a soja como uma boa opção. Temos o tofu, que seria a soja fermentada, que é melhor ainda. Temos também alguns cereais como quinoa, amaranto, são extremamente proteicos. A semente de abóbora também é um ótimo alimento aí que pode substituir uma fonte de proteína animal que a gente pode estar utilizando aí no nosso dia a dia. Os cogumelos também são boas fontes de proteína, Lucas. Claro, não tão rico quanto esses outros exemplos que eu dei, mas também pode entrar aí numa alimentação sem carne. Quando a gente cita pessoas que optaram por esse caminho e tiraram a carne, existem alguns alertas para garantir que não chegue em um estado de deficiência nutricional, né, Takeo? Exato. É muito comum as pessoas elas acabarem parando de comer a carne vermelha e aí não fazem uma substituição. Então, sempre que a gente tira, independente de ser carne ou qualquer alimento, né, que eu vou tirar da minha alimentação, eu preciso substituir aqueles nutrientes que tinham na carne, por exemplo, né, nesse outro alimento que eu vou comer, porque senão eu posso realmente causar deficiências nutricionais, né, e que pode trazer alguns prejuízos para a sua saúde. Então, os nutrientes que a gente vê para quem deixa de comer carne vermelha, que a gente precisa ter mais atenção, seria o ferro e a vitamina B12, mas que são facilmente substituíveis. Assim, a gente consegue corrigir isso através de uma alimentação bem equilibrada. Ferro nós encontramos em todos os vegetais verdes escuros e folhosos também. Então, no brócolis, na rúcula, no agrião, no espinafre, tudo isso vai ter ferro. Feijão, lentilha tem bastante ferro também. Vitamina B12, esse é o ponto mais difícil, porque a principal fonte de vitamina B12 é a carne vermelha. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar, ter uma boa digestão, né? Então, meu estômago tem que estar produzindo acidez de forma adequada para começar bem a quebra dos alimentos, para que eu possa absorver o máximo possível lá no meu intestino a B12 dos outros alimentos que vão ter em pequena quantidade, mas que eu consiga ter um aproveitamento melhor. Lembrando que as bactérias boas do nosso intestino, elas também produzem um pouco de B12. Então, você está vendo que ter um processo digestivo saudável e adequado é extremamente importante para que eu consiga também fazer um pouco dessas correções aí nutricionais. Certo, Takeo. A gente, quando trouxe essa entrevista, a gente não tinha intenção de criticar quem come carne. Afinal, comer carne, culturalmente, é um hábito muito comum, né, do nosso Brasil e principalmente da nossa região, sul do Brasil, né? A carne vermelha, ela também tem esses benefícios e é importante a gente aceitar isso também, né, Takeo? Exatamente, né? A gente não pode ninguém aqui quer dizer que a carne vermelha não é um bom alimento. A ideia desse movimento, segunda-feira sem carne, né, é trazer para a população outras opções de proteína, principalmente proteínas vegetais, como substitutos da carne vermelha, né? Mas nós sabemos que existem inúmeros benefícios de uma dieta sem carne vermelha, que alguns estudos científicos já nos trazem, mas também tendo uma alimentação equilibrada com a carne vermelha, eu posso ser muito saudável igualmente. Certo, Takeo.
A gente fala desse movimento segunda sem carne, porque geralmente segunda-feira é quando a pessoa resolve mudar, né? Ela pensa, eu vou chegar lá na segunda-feira, eu vou começar o regime, ou eu vou fazer diferente na segunda-feira. Então, para o pessoal, por exemplo, inclusive se você que está nos acompanhando não mandou sua mensagem, seu café da manhã, sua alimentação, no 489-9101-5028, você participa e manda a sua foto ou sua mensagem. O pessoal que está nos acompanhando, Takeo, e por exemplo, tem essa sensação, eu quero começar a fazer algo diferente hoje, começando pelo café da manhã, o horário do nosso jornal pede, né? Qual seria uma boa orientação, qual seria uma boa receita aí para começar essa mudança? Geralmente as pessoas de manhã gostam de comer pão, mas aí o que que eu vou colocar no meu pão que tenha proteína? Então a gente pode fazer, por exemplo, uma pasta de grão de bico, que ela é bem gostosa, e aí você consegue utilizar ela no pão. Então esse grão de bico já vai ser a nossa fonte de proteína. Se eu for comer algumas frutas, a gente ainda pode colocar, por exemplo, uma semente de abóbora em cima da minha fruta. Eu já estou adicionando uma outra fonte de proteína também. O mingau é uma ótima opção. Eu posso fazer um mingau de quinoa, um mingau de amaranto, até mesmo a aveia, ela vai ter um pouco de proteína e eu consigo complementar, então, a minha ingestão proteica nessa refeição do café da manhã. Então, tudo é uma questão de organização e de combinações adequadas para que você tenha uma alimentação saudável. Exatamente. E Takeo, a gente está falando de sustentabilidade, né? Formas de consumo sustentáveis. Isso é muito comum hoje. Exatamente, porque a gente sabe que também há um grande questionamento hoje em relação à carne vermelha, porque ela gera um impacto ambiental muito grande, né? Não só a questão ambiental de desmatamento, mas também toda a produção de gases, de CO2, né? E é isso que hoje a gente tem que ficar prestando atenção, né? Quando a gente pensa numa alimentação saudável, também tem que ser uma alimentação sustentável para o planeta, porque você imagina, se todo mundo for comer carne vermelha, a população inteira, né, a quantidade de animais que a gente tem que produzir, abater, para poder alimentar essa população inteira. Então, nada mais justo do que a gente utilizar essas outras fontes de proteína e que também nos dias de hoje estão muito mais baratas também. É isso, Takeo. Conversamos com Takeo Kimoto, nutricionista esportivo. Muito obrigado, ótimo dia para você e muito obrigado por participar aqui do nosso SC no Ar, Takeo.